Avião de pequeno porte cai em São Paulo e 2 pessoas morrem. E você vai ver também. O presidente da Câmara dos Deputados diz que os atos extremistas que aconteceram em 8 de janeiro não foram uma tentativa de golpe de Estado. Voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos pousa em Fortaleza. Israel e Hamas têm uma nova troca de reféns e detentos palestinos programada para o fim de semana. E ainda, hoje tem lançamento da Graça Music. O cantor gospel Renan Oliveira lança a música Até Ele Ouvir. Jesus está parando pra me escutar e hoje eu fui curado através do meu clamor. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. O motivo da queda do avião desta manhã na Barra Funda, capital de São Paulo, ainda segue sem respostas. Além das 2 vítimas que estavam na aeronave, 6 pessoas ficaram feridas. O avião de pequeno porte que caiu em uma avenida de São Paulo nesta sexta-feira segue sem a causa real revelada. O pouco que se sabe até agora é que o piloto provavelmente tentou voltar ao aeroporto do Campo de Marte, na Zona Norte, após a decolagem, mas não conseguiu. A queda ocorreu durante uma provável tentativa de pouso forçado na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Na queda, o avião atingiu um ônibus entre os centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo. Como estava carregado de combustível, explodiu na hora. Infelizmente, o piloto e o dono do avião morreram carbonizados e 6 pessoas que estavam tanto no ônibus quanto na rua ficaram feridas. O motorista do ônibus foi filmado chorando e lamentando o ocorrido, enquanto tentava explicar o que aconteceu. Uma das vítimas, o advogado gaúcho Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, era pai de 3 filhos e tinha uma companheira. Já o piloto Gustavo era bastante experiente. Formado em administração e ciências aeronáuticas, ele acumulava mais de 3.800 horas de voo como copiloto do modelo Embraer 190, utilizado em voos domésticos, e 1.900 horas como comandante da ATR, Aviões de Transporte Regional. O avião era de pequeno porte, fabricada pela Beechcraft nos Estados Unidos em 1981 e foi comprada pela empresa de Carpena em 11 de dezembro do ano passado. O bimotor tinha capacidade para 8 pessoas, sendo 7 passageiros mais o piloto, e estava em nome da Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos de Porto Alegre. O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que os ataques de 8 de janeiro não podem ser considerados como um golpe de Estado e que haverá cuidado por parte dele para tratar o projeto. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta sexta-feira que os ataques golpistas de 8 de janeiro foram uma agressão inimaginável às instituições, mas que não poderia se classificar como tentativa de golpe de Estado. A fala de Mota aconteceu em uma entrevista em uma rádio da Paraíba e foi perguntado sua opinião sobre o projeto de lei de anistia aos condenados pelo ataque golpista. Foi uma agressão às instituições, agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe, golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. Na entrevista, o parlamentar disse que o tema de anistia gera tensão com o judiciário e com o executivo e, por isso, haverá cuidado por parte dele para tratar o projeto. Hugo Mota também indicou que o caminho possível poderá ser o diálogo para encontrar uma saída para o projeto de lei. O voo com imigrantes brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou em Fortaleza nesta tarde. O governo mudou o trajeto e recepcionou os passageiros.
O voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou em Fortaleza. O avião trouxe 111 brasileiros, entre homens e mulheres adultos, crianças e adolescentes. Este é o segundo avião que transporta imigrantes deportados desde o início do novo mandato de Donald Trump. Uma parte dos passageiros são de Minas Gerais, onde os voos fretados pelo governo americano costumavam pousar, mas que após os deportados terem sido algemados no último voo com destino a Manaus, foi decidido que o avião pousaria na capital cearense. A viagem foi monitorada por um diplomata do Consulado-Geral do Brasil, que está em Houston, e também foi acompanhada pelo grupo de trabalho criado pelo Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Por decisão do governo brasileiro, esse voo foi planejado com um novo trajeto, com o objetivo de reduzir o tempo da viagem. Após sair dos Estados Unidos, a aeronave fez uma escala em Porto Rico antes de seguir até o Brasil. Além disso, o governo preparou um esquema de recepção e apoio para os imigrantes. Atenção, estudantes, hoje é o último dia para as inscrições para o FIES 2025. Os interessados devem acessar o portal único de acesso ao ensino superior do MEC. As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil relativo ao primeiro semestre deste ano devem ser feitas até às 11h59 da noite pelo horário de Brasília. O Ministério da Educação oferece mais de 67 mil vagas aos estudantes que desejam conseguir o financiamento público das mensalidades de instituições privadas de ensino superior. No programa federal, 50% destas vagas serão reservadas a estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. Os estudantes também devem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O candidato deve escolher 3 cursos desejados. Por ordem de prioridade entre as opções escolhidas neste momento de indicação de cada um dos 3 cursos, devem ser selecionados o Estado, município e a instituição de ensino. Para os que atenderem às regras do FII Social, a contratação do financiamento será integral e o governo federal cobrirá 100% dos encargos educacionais. O candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos na média aritmética das notas das 5 provas do Enem. E a nota na prova de redação precisa ser superior a 0. A jovem que foi baleada na cabeça na véspera de Natal por agentes da Polícia Rodoviária Federal recebeu alta na tarde desta quinta-feira, após 44 dias internada no hospital em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E quem traz as informações é o repórter Anderson Nascimento. Juliana Leite Rangel, de 26 anos, recebeu alta na tarde desta quinta-feira, após 44 dias internada no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela foi baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Na véspera de Natal, o carro da família de Juliana foi alvejado por tiros de fuzil durante uma abordagem na rodovia BR-040, enquanto se deslocava para uma ceia de Natal na casa de parentes em Niterói. A jovem foi baleada na cabeça e socorrida em estado grave. Passou por cirurgia e precisou ser entubada. A recuperação da jovem foi considerada um milagre pela equipe médica. Ela passou por 31 dias no CTI, Centro de Terapia Intensiva, e foi transferida para a enfermaria no dia 26 de janeiro. Juliana vai passar agora por um processo de recuperação com fisioterapia e acompanhamento médico para tratar a visão, que ficou comprometida. Mas, segundo os médicos, ela poderá voltar a ter uma vida normal. Em entrevista, a jovem diz que está feliz em poder ir para casa ficar com a família e que, por mais que precise continuar com a fisioterapia, já está conseguindo dar alguns passos. Em depoimento, os agentes envolvidos no caso disseram ter ouvido disparos e deduziram que viam do carro da família e atiraram. A Polícia Rodoviária afastou os agentes e a Polícia Federal agora aguarda a conclusão da perícia técnica. E veja a seguir, Israel e Hamas têm uma troca de reféns e detentos palestinos programada para o fim de semana. E ainda, hoje tem lançamento da Graça Music. O cantor gospel Renan Oliveira lança a música Até Ele Ouvir.
Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Israel e Hamas têm uma nova troca de reféns e detentos palestinos programada para o fim de semana. Mas o clima é de incerteza após os comentários explosivos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o futuro da faixa de Gaza. A incerteza marca a nova troca de reféns mantidos pelo Hamas e prisioneiros palestinos prevista para o final de semana. Diferente das anteriores, desta vez não foram divulgadas informações. As dúvidas surgem depois que o presidente americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos poderiam controlar a faixa de Gaza. Um porta-voz do Fórum das Famílias de Reféns diz que ainda não recebeu informações sobre a lista de pessoas que serão libertadas no sábado. Familiares voltaram a pedir ao governo que acelere a libertação. Não os deixem esperar mais uma semana pela lista, isso é de partir o coração. É difícil e falo por experiência própria. Reúnam-se em volta da mesa de negociação e lutem, porque é pelo povo de Israel. O acordo permitiu 4 operações de libertação que envolveram 18 reféns israelenses e quase 600 palestinos. A primeira etapa da trégua deve permitir a libertação de 33 reféns, incluindo pelo menos 8 mortos e 1.900 palestinos. Dos 251 sequestrados no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, 76 permanecem em cativeiro em Gaza, dos quais pelo menos 34 morreram, segundo o Exército de Israel. As negociações indiretas entre Hamas e Israel sobre a segunda fase do acordo começaram na terça-feira no Catar. E Donald Trump anunciou que o país vai voltar a usar canudos de plástico e ainda criticou o ex-presidente Joe Biden pela utilização dos canudos de papel. Vamos acompanhar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio em suas redes sociais que pretende acabar com a produção dos canudos de papel e retornar para os canudos de plástico, como também afirmou que vai assinar uma ordem executiva para essa decisão. Trump ainda criticou o ex-presidente Joe Biden de ter tido a iniciativa dos canudos de papel. Durante seu mandato, Biden havia colocado como meta eliminar os utensílios plásticos de uso único, assim como os canudos, até o ano de 2035. No caso do Brasil, os canudos de plástico foram proibidos desde 2019. A lei declara que o fornecimento não é mais permitido em todo o estado de São Paulo. E neste começo do segundo mandato de Trump, o presidente tem se apresentado contra algumas questões ambientais. Além de ter retirado o país das Nações Unidas, o Trump também anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, tratado que tem como objetivo limitar o aquecimento global e o efeito estufa. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Alexandre. Alexandre, seja bem-vindo. E qual vai ser a dica para este fim de semana? Boa noite, Ismael, e a todos que estão nos assistindo. E temos dicas para os amantes do cinema. Isso porque estamos na Semana do Cinema. E essa é a primeira edição de 2025 e traz ingressos a R$10 e promoções especiais para bebida e pipoca, coisa que todo fã do cinema adora. E você, quem está nos assistindo, já pode participar. O evento começou nesta quinta-feira e vai até o dia 12 de fevereiro. E as principais redes de cinema já estão participando. Essa é a 5ª edição da campanha, que já levou mais de 15 milhões de pessoas ao cinema desde 2022. Com a premiação do Oscar se aproximando, essa é a oportunidade perfeita para se manter em dia com os indicados. Filmes como Emília Pérez, A Verdadeira Dor e A Nora já estão em cartaz. E é claro que não poderia faltar o nosso queridinho Ainda Estou Aqui, que já entrou para a história do cinema nacional com 3 indicações, concorrendo a Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e Melhor Filme. Para quem quiser comprar os ingressos, fique atento.
A venda será feita nas bilheterias e de forma virtual nas redes credenciadas. Os ingressos com desconto estarão descritos como promoção Semana do Cinema. E os ingressos virtuais, na maioria das vezes, tem uma pequena taxa que varia de site para site, deixando o ingresso um pouco acima dos R$10. Essa dica é muito boa. E Alexandre, sexta-feira também é dia de lançamento da Graça Music. O que temos de novidade? Hoje temos lançamento de estreia de Renan Oliveira, com a música Até Ele Ouvir. Ele que foi vencedor da audição da Graça Music na Expo Cristã. A música é baseada no relato bíblico do cego Bartimeu. A música fala sobre a força da perseverança firmada na fé em Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada. Eu confesso que o meu coração está cheio de expectativa. A canção Até Ele Ouvir não é apenas uma canção. Sou apenas um cego, não enxergo mais nada, sem expectativas, à beira do caminho. E todo mundo que passar finge que eu não existo e judiam de mim. É uma declaração inspirada numa história bíblica, inspirada na história do cego Bartimeu. O cego está à beira do caminho, sendo menosprezado pela sociedade. Que isso foi resultado de um erro cometido por meu pai no passado, mas eu não tive culpa e descontaram tudo isso em mim. Mas hoje eu ouvi alguém gritar que o Nazareno vai passar e vai fazer um milagre aqui. Mas Jesus passa à beira do caminho e o cego encontra a maior oportunidade da sua vida. Ele começa a clamar Jesus, a multidão tenta paralisar a fala dele, mas ele é perseverante, ele clama mais alto, até que sua voz alcança o ouvido de Cristo. Jesus para e o cego recebe a cura que ele tanto precisava. Eu vou gritar bem alto até ele ouvir. Ô filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu tenho certeza que essa canção vai alcançar o teu coração e você não perde por esperar. Enquanto eles tentam me fazer calar, Jesus está parando pra me escutar. Se achegou a mim, sarou a minha dor, e hoje eu fui curado através do meu clamor. Que essa música possa emocionar e tocar a todos que ouvirem. Bom, por hoje é só, Ismael. Semana que vem eu volto com mais dicas. Boa noite a você e bom fim de semana. O Jornal das 18h30 termina aqui. Eu retorno às 20 horas com o Jornal Toda Hora. Uma boa noite. Tchau. Vai passar e vai fazer